Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como diminuir o tamanho de um arquivo de Excel, né? Então vamos supor que você quer fazer uma análise de uma base de dados, né? Quer colocar lá uma tabela dinâmica para entender um pouco melhor os dados que você tem, só que o arquivo ele já está muito grande, está aí com 7 MB, 15 MB, e você começa a ver que ele está um pouco lento, seja para inserir uma tabela dinâmica, para fazer cálculo, ou até para abrir, né? E justamente se você quer um negócio mais rápido, eu vou te mostrar no vídeo de hoje como fazer isso e realmente você vai ver que vai diminuir muito o tamanho do arquivo e a velocidade com que você pode analisar toda aquela sua base. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. O exemplo que eu quero mostrar para vocês, ó, aqui na tela tem um arquivo com 15 MB, tá? E aqui justamente eu tenho uma tabela bem grande, eu vou abrir o arquivo aqui para vocês para exemplificar o problema. Aqui são só 15 MB e nota a demora que tem, né? Então ele vai carregando ali o arquivo e na verdade eu só quero analisar o conteúdo que tem nele, né? Vamos supor que eu não quero inserir nenhuma linha e etc, né? Isso no dia a dia pode ser bem trabalhoso, pode ser bem chato, toda vez que você quiser ver um arquivo, demorar tudo isso, né? Então, nesse arquivo aqui em específico, eu tenho 200 mil linhas, né? Então, pode ver que já está bem lento, né? Tanto para abrir, na hora que eu dou aqui, aperto para calcular, ele até que está rápido, e isso daqui pode demorar ainda mais dependendo do seu arquivo. E a ideia aqui é que justamente eu quero entender tudo que está acontecendo aqui na minha base de dados. Então, na hora que eu aperto aqui para inserir uma tabela dinâmica, nota que ele leva um tempo para inserir essa tabela, porque justamente o arquivo já está bem pesado, tá? A ideia aqui com vocês é que a gente consiga analisar toda essa tabela aqui que eu tenho de 200 mil linhas, só que de uma maneira muito rápida, que o arquivo abra no instante, que a gente consiga manipular todo esse relatório de uma maneira muito rápida. Eu vou mostrar para vocês agora. Então eu vou abrir aqui um Excel novo, tá? Então eu vou vir aqui e vou fazer um blank, ou new aqui, blank workbook. Então eu vou abrir aqui um arquivo do zero, tá? Vou fechar aqui o anterior, tá? Para não dar nenhum problema. Então, fechei aqui sem salvar. Nota que ele ainda assim para fechar também demorou um tempo. Então agora a gente vai puxar as informações daquela outra planilha. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse aqui é justamente o jeito que a gente tem de deixar, entre aspas, virtual os dados que a gente tem naquela planilha dentro da planilha que a gente vai analisar os dados, tá? Então, a gente vai usar aqui a ferramenta do Power Query para trazer esses dados. Se você tem interesse, a gente já tem bastante conteúdo aqui no canal sobre Power Query, que é justamente a ferramenta que a gente vai focar nesse vídeo, que aqui eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Então, get data from file from workbook. Então, eu vou puxar os dados de uma outra planilha. E uma vez que eu fiz isso, ele vai abrir aqui da onde que eu quero puxar esses dados. Deixa eu pegar aqui direto o endereço, tá? E o nosso modelo aqui de 15 MB é essa Model PC Store Random. Então eu vou importar esses dados para cá. Nota que eu estou pegando aquela informação e eu vou trazer aqui para dentro dessa tabela, tá? No meu caso aqui eu posso carregar diretamente, então eu selecionei aqui a tabela que eu quero e eu vou carregar diretamente. Lembrando que, novamente, com outros vídeos que a gente tem aqui no canal, o mais certo é eu editar esse carregamento aqui para dentro, tá? Nota que ele fez uma conexão aqui no meu Excel, né? No momento, então, eu tenho justamente os dados conectados com aquela outra tabela. Então, agora eu vou fazer esses dados carregarem aqui para esse meu Excel para justamente analisar. Então, cliquei com direito aqui, carregar para, e eu vou escolher aqui, ó, Data Model, tá? Eu não vou carregar aqui como tabela, não vou carregar diretamente como uma tabela dinâmica, eu vou carregar no que a gente chama de Data Model. Então, eu estou combinando o Power Query com o Data Model, que são duas ferramentas aqui dentro do Excel muito parecidas com o Power BI. E aí eu vou dar um OK aqui e note que ele vai carregar, ele está aparecendo ali que ele está carregando as linhas. E aí ele leu aqui bem rápido, né? Se a gente for comparar com o que demorou para abrir a tabela, ele leu bem rápido aí as 200 mil linhas. Gustavo, mas ele não está escrito 200 mil? Porque justamente a minha primeira linha é o meu cabeçalho. Então, na verdade, eu tenho 199.999. E onde que estão esses dados em específico? Tá? Pode ver que ele não adicionou nenhuma nova aba aqui. Os meus dados não estão aqui, mas ele está falando que está carregado. Eles estão aqui, ó, nesse ícone do
do Data Model, tá? Então na hora que eu aperto aqui esse ícone, ele vai abrir a minha tabela. E notem que aqui eu tenho as 200.000 linhas, tá bom? Então os meus dados estão aqui dentro desse arquivo de Excel. E agora eu vou salvar esse arquivo para vocês verem que realmente ele ocupa muito menos espaço, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Model PC Analysis, ok? E vamos ver o tamanho que esse arquivo tá. Ele está com 1.5 mega, né? Então, comparado ali com os 15, eu tenho o mesmo conteúdo, né? Os mesmos dados nos dois arquivos. Um deles está com 15 mega e o outro está com 1 mega, né? Uma redução absurda do tamanho. E agora, para provar para vocês que eu realmente consigo analisar tudo que está naquela outra tabela, eu vou inserir aqui uma tabela dinâmica, puxando as informações do Data Model, tá? Isso é muito importante, então eu vou puxar aquelas informações que eu carreguei aqui, vou dar um OK e nota que, agora, por exemplo, eu quero ver aqui por categoria a total de quantidade vendida, né? Então vamos colocar aqui uma soma, obviamente que eu preciso editar, então vamos lá editar um pouquinho os tipos de dados que a gente carregou. Como eu falei para vocês no início, quando a gente estava carregando, é muito importante que a gente arrume algumas coisas na hora que a gente está carregando, né? Então uma das coisas é justamente identificar o tipo de dado que a gente está carregando. Então data, ID, aqui está como texto e valores, valores, valores. Legal, aqui seria um valor de moeda e aqui também é um valor de moeda, tá? Novamente, se você quiser saber um pouco mais sobre esse espaço que eu estou fazendo bem rápido aqui na tela, a gente tem outros vídeos aqui no canal, tá? Então ele está carregando ali bem rapidinho aqui e agora sim que ele identificou que é um número, eu consigo fazer a análise de uma soma desses números, né? Então, olha só, de uma maneira bem rápida aqui, eu já consegui ver justamente qual que é as minhas quantidades vendidas, né? E isso está de uma maneira bem rápida. Eu vou salvar aqui o arquivo e eu vou fechar para vocês verem a velocidade com que vai abrir esse arquivo que eu acabei de fazer. Ele acrescentou aqui um pouquinho, né? Acrescentou aí 300 KB, justamente porque eu inseri ali uma tabela dinâmica e nota a velocidade com que ele abriu e também a velocidade com que ele atualiza essa informação, né? Se eu apertar aqui atualizar, aqui embaixo ele está puxando as informações lá da outra tabela e sempre é muito rápido. Então, o ideal aqui é que você tenha uma tabela que seria a sua base de dados com 200.000, 1 milhão de linhas, não importa, né? Na verdade, importa só na hora que você for atualizar essa tabela, que vai ser um pouco lento, mas na hora de analisar, essa conexão aqui é o jeito mais rápido de você entrar no arquivo e mexer nele de uma maneira bem rápida, né? Se eu fosse fazer aqui só como exemplo naquela outra tabela, então, de novo, só para abrir, demoraria um tempo, então eu tenho que esperar aqui um tempo para carregar. E também na hora que eu for colocar a tabela dinâmica, ele vai também demorar um tempo para carregar essa tabela dinâmica e também para fazer os cálculos, tá? Existem outras vantagens ainda da gente usar o Data Model para fazer análise de dados aqui dentro do Excel, porém eu não vou cobrir nesse vídeo, tá? Então tem algumas informações aí sobre DAX, bem parecido de novo com o Power Query, que agrega muito na hora de fazer análise de dados. Então, voltando aqui só para a gente fazer um exemplo de tabela dinâmica, ele demora um tempo ainda para carregar. E aí eu vou arrastar aqui categoria e quantidade, ele já fez a soma aqui, pode ver que o valor está igualzinho, né? Então, as duas tabelas estão idênticas. Novamente, aqui eu fiz uma tabela simples, tem vantagens, outras vantagens além da velocidade, do tamanho do arquivo para a gente usar o Data Model, como por exemplo fazer contas mais complexas de análise de dados. E aí eu te recomendo a acessar aqui os outros vídeos que a gente tem no canal, que eu cubro esses assuntos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. E aí, você já conhecia esse jeito de diminuir o tamanho do seu relatório, o tamanho do seu arquivo? Deixa aqui embaixo nos comentários se você já conhecia, se você se surpreendeu com essa possibilidade de fazer isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, que ajuda a gente a difundir conteúdo, e também de se inscrever e ativar o sino aqui do canal para receber a notificação dos próximos conteúdos. E novamente, se você tem interesse de aprender um pouco mais, a gente já tem algumas coisas aqui no canal falando sobre Data Model, Power Query e também sobre Power BI, que você pode usar as mesmas coisas que eu mostrei aqui nesse vídeo dentro do Excel.
Eu vou ficando por aqui hoje, obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo e eu vejo vocês nos próximos.